seres trans. Está começando mais um Chama no Privé, o espaço onde o vexame de hoje vira a história engraçada de amanhã. Nesses quase 5 anos ouvindo nossos convidados, especialistas e as mensagens que vocês mandam lá no meu Insta, Krishna Marron, sua foda madrinha, eu aprendi uma coisa: ninguém tá imune de passar uma situação desagradável. E para provar isso, eu chamei no privado Mal Tavares, nosso humorista, conta como é possível um sexo casual virar um homenagem e depois uma suruba. Fernanda Romero, sexóloga, que vai te provar que o termo as coisas esquentam nem sempre significa coisa boa. E a musa Ariana Savenhago, que chama o vizinho, mas não é para pedir um tiquinho de açúcar. E eu vou começar já chamando vocês para uma rapidinha. Vocês topam? Bora! Vocês sabem o que é ghosting? Você tá lá fluindo no flerte, na paquera com a pessoa. Vocês saem e aí, de repente, do nada, o ser humano desaparece. Aí o pobre coração apaixonado fica como? Parece que foi atropelado por um unicórnio. Dói. E aí você fica, nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Tá vendedor de salgado? Não. E esse enroladinho de salsicha aí, meu parceiro? Mas o problema não é você. A pessoa que desapareceu, a pessoa que meteu o ghosting em você, ela deve ter suas razões. Às vezes foi abduzida. A pessoa desapareceu, deixa ela desaparecida. Morreu. Eu deixei um ghosting voltar esses tempos atrás. Aí eu fui ver, gente, eu tava sofrendo por causa disso daqui. Então assim, meteu o ghosting em você, conselho, deixa ficar lá, deixa enterrado. Não deixa ressuscitar, não. Nossa, adorei. Porque eu me identifico muito com essa parte de ghosting, porque eu sou emocionado, né? Emocionados. Você já sofreu ghosting? Ó, eu já sofri, eu já dei também ghosting, porque ninguém tá imune. Já, porque... Uai, como é que você é emocionado? Então, tipo, o que acontece? Às vezes a gente tá em fase de vida que você sabe bem o que você quer. E aí, às vezes, você se encontra com outro emocionado, aí você se assusta. Porque tem isso, né? Ai, gente, Imagina um eu gosto emocionado de encontrar outro emocionado. Eu gosto. É Eu sou gostoso, emocionada, eu gosto. mas dependendo do estado da sua vida. É, tipo assim, verdade. agora não preciso de um relacionamento. É. Era a fase que eu tava. Mas né, o legal é a gente ser... O ter legal é responsabilidade a gente afetiva, né? ser emocionado, às vezes, né? Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas com o desinteresse, né? Então, o ghosting, as pessoas estão acostumadas com o ghosting. Eu sempre falo que é muito importante a gente falar para as pessoas: olha, não estou mais afim, não sei se estou afim, não sei se quero. Porque se você não sabe, pelo menos a pessoa sabe que você tá na dúvida, né? Você deixa claro. Porque o que acontece no ghosting é que a pessoa traz a culpa para ela. Não, Né? Então, muita o dó. que eu fiz de errado, né? Não, total. que E eu- se a Maru sofre ghost, imagina seres normais, porque ela é uma normais. deusa. Exatamente, mas Sacanagem. concordo muito com ela. Se sofreu ghost, deixa o ghosting lá. E depois quer reviver o morto-vivo, não vai ter como. É porque às gente. vezes é muito mais fácil você só sumir Só sumir. do que explicar pra outra pessoa o porquê você quer sumir, entendeu? Tem situações que você tem vontade de sumir e eu acho que você passou por uma, não passou? Porque às vezes você faz... quando você tem experiências de vida, você faz uma leitura muito rápida da pessoa também. Aí você chega exatamente nesse ponto. Será que vale a pena eu tipo, falar o porquê eu não quero? Porque muitas vezes tem gente que reage de forma... Então, mas o seu caso, a sua história, que eu imaginei que você ia me contar agora de querer sumir, é porque era uma situação complicada ali. Você não pode falar pra pessoa, né? Como é que você sai de uma situação? Conta seu caso pro povo Não, ver se... a história do emocionado é outra coisa. Eu vivi tanta coisa já, minha filha. É? Oxi. Ah, não. Então começa pelo que você quiser. Vai. Não, a história que eu quero trazer aqui foi uma situação muito engraçada, porque eu trabalhava num shopping. Ave Maria. Trabalhava num shopping, numa Já loja. sei qual história é. Gente... Eu trabalhava no shopping numa loja onde era uma loja pequena, então o gerente nem sempre ficava porque eu dava conta. Então ele sempre saía para resolver algumas coisas. E um determinado dia, próximo da hora de almoço, que era a hora que eu tirava para comer, fechava-se a loja e ia comer no estoque na parte de cima. Só que aí entrou um cliente Na hora loja. que você tava lá em cima. Não, eu tava prestes a fazer isso, tá. a fechar a loja para ir almoçar. Entra um cliente na loja com mais ou menos seus 40 e poucos anos. O tipo que eu gosto, assim. Também, agora eu tô ampliando o raio, assim.
E aí a gente começou a falar sobre o que ele queria na loja, só que ele deu uns olhares assim que eu fiquei assim, esse cara quer alguma coisa. Isso em Fortaleza. Já isso... tá na hora do almoço mesmo? Quem só sabe que aí eu como alguma tinha um coisa? detalhe, eu fiquei meio assim porque era na época que eu ainda vivia dentro do armário. Ah, e Fortaleza é uma cidade que tipo, você não dá pra demonstrar muito isso na rua. É diferente de São Paulo. Até meus amigos falam que eu saí do armário em São Paulo e de fato É mais fácil. aconteceu, né? que é mais fácil. mais fácil. Resumindo, trocamos olhares e aí eu resolvi que a gente ia fazer a safadeza. Você chamou No ele serviço. pra... Você No resolveu serviço. que ele ia ser a marmita do almoço. Exatamente, era tipo isso. Já tá na hora do O termo marmita nem existia ainda nessa época, vice. E aí, Foi você que inventou sem saber. tá vendo tu, É. Fia? Lançando tendência. E aí fechei a porta da loja, a loja de vidro, que dá pra ver o que tem dentro, né? Aham. Subimos pro estoque, encostei a porta do estoque e ficamos na pegação. Mão lá. aqui, mão ali, boca aqui, boca ali. Ai, que é isso. delícia. Maravilhoso. Ah. Só que, por a porta estar encostada, Ai, meu Deus. a gente não escutou nenhum movimento. E o meu chefe voltou pra loja. Ai, meu Deus. E Justa aí, causa, hein? Ele voltou pra loja, entrou, abriu. Como ele viu que não tinha ninguém, ele ficou preocupado. Ele entrou, deixou a porta da loja aberta, que era de costume pelo horário do shopping. E ele foi direto pro estoque. E aí, quando ele entra no estoque, ele se depara com o seu funcionário, que era um funcionário incrível, Incrível, exemplar. exemplar, se pegando com outro caba com no um estoque da caba. loja dele. E aí? Na hora eu pensei assim, muito, eu vou ser demitido, justa causa. Justa causa. Só que lembra que eu falei que Fortaleza é uma cidade que todo mundo vive no armário? Eu não sabia. Ah, não acredito. O meu chefe, ele também curtia. E foi maravilhoso, porque ele também tinha a faixa dos 40, mal gostoso. Ah, não. Peraí, calma. Ele com o chefe também, ele pegou o chefe Aí também. ele ficou se pegando os três lá Os em cima. três se pegaram. Tu pensa que acabou? Como que o chefe entrou? Ele entrou, tipo assim, ele se deparou com aquela cena. Sabe quando quando você fala assim, eu não sei que tipo de reação eu vou ter. Dá aquele momento É. assim de tela eu branca, posso- né? Que você... É tipo assim, ou eu posso ter uma reação, tipo, muito louca, Aham. ou eu posso ir pra cima. A dele foi de ir pra cima. Mas ele Literalmente. deu uma frisada assim e já... Foi, chegou, não, fica suave, não, tá tranquilo. E aí foi. Não, fica suave. Foi, tipo, não, tá tranquilo. E aí foi ali, mão aqui, mão ali, daqui a pouco os três estavam se pegando. E aí? Só que ela entrou na loja e deixou a porta aberta. Ah, E aí o segurança que fica rodando no pátio do shopping, assim, esse segurança, eu já cara da sabia. Ariana. Meu Deus. Esse segurança eu já sabia que ele curtia, porque ele já tinha dado umas trocas de olhada já. E aí ele, como tava vendo todo o movimento, porque ele tava olhando o que acontecia no Ele tava shopping, ligado. ele tava ligado. Quando ele viu, passou na loja e viu que não tinha ninguém ali, Ele falou, uai. a Olhado, gente não tem tá alguma coisa certo. acontecendo. Pois o segurança subiu e aí fomos E de a- homenagem para Mansuru. Meu Deus, tô em choque. Gente, Aí um dos dias mais felizes da minha vida. eu fiquei arrasada com essa história. Eu tô Ai, muito arrasada. Eu tenho 30 anos de vida corporativa, um monte de reunião chata, escritórios com várias salas pra poder fechar e eu nunca peguei ninguém, gente. Né? Gente, eu tava fazendo uma live Ah, e eu recebi uma mensagem, tipo assim, o cara tava indignado porque ele gostava muito da menina que trabalhava com ele, mas não ia dar certo porque ele não podia comer ela no serviço. Aí eu fiquei, Oxente, cara, mas você não precisa comer a pessoa no serviço, você pode né? cantar e levar, né? Levar pra pra outro lugar. lugar, mas tipo, fez todo sentido agora a Fez ideia. todo Ah, sentido não, pra quem pra mim- consegue fazer uma arte dessa, pra vai. mim é o melhor plano de carreira. todo Melhor plano de sentido. carreira. Gente, mas eu consigo imaginar, se isso no armário funciona assim, imagina Pois é. se fora do armário, Boa, Fernanda. né? Boa. Como que seria muito mais prazerosa a vida Mas sexual dessas pessoas. Mas sabe que Verdade. isso Fora isso do de armário, fato. certamente, Isso né? de fato. Só que aí também a gente vai para aquele lugar do perigo, né? Ah, Que o o- fetiche do perigo. Tem muita gente que continua isso vivendo é. dentro do armário porque é mais gostoso o perigo. mais É, gostoso Fernanda, você de- concorda? Tem muita gente que sim, que é pelo perigo, e muita gente que é pela imagem, né? imagem. Então, eu tenho mulher, filhos, a família perfeita, Margarida. Até tava lendo num livro que fala de terapia sexual, né? Conta casos de terapia sexual, o cara era casado. E aí ele gostava muito, então ele tinha uma vida sexual secreta. Paralela. Mas ele não gostava de levar essa vida secreta também, porque paralelo a você esconder,
você tem que esconder. Então você leva uma vida de mentiras, né? E como Nossa, você sustenta difícil. uma vida de mentiras? Difícil, eu né? já estive Mas desse tem lado aí. Mas tem essa questão do Difícil. perigo de ser. Mas, por exemplo, o perigo pode ser só trabalho, Aham. né? Não necessariamente levar uma vida paralela. Ah, Pode teve- causar sofrimento. Teve um detalhe. Ah. Um detalhe da história que eu não Mas- contei. Um detalhe que eu não contei. Porque quando eu falei que eu sabia que o segurança segurança. curtia, é porque uma vez ele chegou na loja É. e perguntou que horas que eu ia largar. Ah, E aí eu falei que eu ia largar tal hora. E ele me deu a seguinte informação. Ah. Você vai subir no elevador até o 15º andar e descer pro 14º pelas escadas. Eu te encontro no 14º pelas escadas. Mentira, E então aí já tinha rolado a gente uma... rolava, a gente se pegou nas escadas do prédio do Ah, shopping. gente, então. essa vida é muito mais Nossa, é emocionante muito que a minha. Gente, Tô falando chega, sério. Eu passo do lado do shopping e me dá gatilho. Você Olha, já vê a oportunidade. Nossa, que delícia. gente do céu. Aqui, Meu Deus. eu preciso dar um recadinho, porque eu sei que o pessoal de casa morre de saudade da Érica. Então vamos chamar ela aqui. Oi, amores! Eu estou aqui para contar uma daquelas historinhas que vocês me mandam lá pro direct. Era dia dos namorados e um cara me chamou pelo direct do Instagram para passarmos o dia juntos no apartamento dele. E eu fui, sem saber nada, nadinha sobre a vida dele. Aí não, né? Para tudo, né, produção? Como assim, sem saber nada sobre a vida dele? Já vestindo a camisa de saudade, hein? Chegando lá, assim que ele fechou a porta, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi: como você se sente em chamar alguém para sua casa sem ao menos conhecer a pessoa, colocando a sua vida em risco? Olha só que você também estava colocando a sua vida em risco, não era só ele não. Os dois estavam colocando a vida em risco. Assim que eu falei isso, ele começou a perder o ar, ficou pálido, nervoso, teve um ataque de pânico na minha frente, achando que eu faria alguma coisa com ele. Antes dele achar isso do que o contrário, né? A história tá terminando aqui e eu acho que não rolou nada, né? Você não me contou e eu tô aqui curiosa, querendo saber rolou ou não rolou alguma coisa. Mas a minha dica é que vocês não façam isso não, procurem saber algo sobre a pessoa, não vai assim direto pra casa dela. Os dois colocaram a vida em risco. Então, a próxima, procure saber algo sobre a pessoa. E eu quero que vocês continuem mandando historinhas pra mim lá no direct. E eu espero vocês no próximo sábado. Beijinhos! Fernanda, ele passou um perrengue no trabalho que teve um final feliz. Eu acho que você já passou um perrengue no trabalho também, né? Que teve um final trágico. Conta. Bom, eu comecei, né, no final da faculdade eu trabalhava numa boutique erótica e a gente, olha que maravilhoso, a gente tinha retiradas mensais dos produtos, porque a gente precisava testar os produtos, né? Então, Amor, trouxe um dever de casa. exatamente. Então, eu sempre chegava em casa com meus 600 reais de produto, falava, ó, esse mês temos isso para testar. E aí, eu queria muito e não conseguia retirar o vibrador líquido. Vocês já usaram? tipo de jambu, conhece? assim? Vibrador. Vibrador uma líquido. delícia, eu o ganhei, jambu. usei. Mentira. maravilhoso. Pelo amor de Deus, põe uma gotinha na língua, porque você já vai já ficar vai louco sentir, pra usar. Sim, entendi. E aí, como saía muito, eu nunca conseguia retirar, né, o vibrador. Nesse mês eu falei, nossa, vou conseguir. E não instruí o meu noivo na hora de usar. E como mentira, ele Cris botou um falou, monte. o vibrador líquido, ele tem jambu na composição. Vocês já tomaram cachaça de jambu? Já Sabe como experimentei. é? A língua fica que formigar. Beleza, fomos usar, né? E eu sou uma grande defensora do lubrificante. Lubrificante. Eu também. À base de água. Lubrificante. É outra história. Só que aí a gente lá, super empolgado e tal, eu não falei, eu não dei as instruções de como se usava o vibrador assim, líquido. Meu digníssimo, super empolgado, empenhado, achou que era lubrificante. Com E gostinho, com sabor. Ele tacou. Mas tacou em mim, tacou nele, tacou tudo. Ô, gente, pera, Alta, só pra contar uma coisa, tá? Eu botei, a quantidade era o tamanho de uma ervilha. E a minha boca ficou tão cheia de saliva e tremendo. Jambu treme. Dona Onete canta. Que eu tava babando isso, gravando aqui pra Band. Porque Quando você passa na perereca, um pouquinho assim, um grãozinho de arroz já o pega jambu, fogo. ele é ótimo pra fazer sexo
também, porque ele estimula a salivação. Você Então, fica é igual muito cachorro bom. doido. Sim, só que como a gente tava, né, usando lubrificante e ia usar o vibrador líquido, então quando ele colocou, eu não sabia o que ele tava atacando, né? Mas aí logo Logo você soube. depois eu soube. Segundos, Nossa. você Aí soube, assim, né? tava lá começando. Aí eu falei, amor, tá muito quente. Ele tá muito quente. Eu falei, eu não vou aguentar. Ele também não vou aguentar. Sei que saiu eu e ele, assim, ó, Nossa. pelado. Vocês saíram correndo. Ainda bem que era em pra, casa, tipo, tava tudo bem. tomar Mas no banho. caso era na casa da minha mãe. Sua mãe tava em casa. Ainda. Não, ela não pegou a gente. Não foi, ai, meu Deus, ela vai saber que foi na casa dela. Ela vai saber que foi na... Mãe, foi na sua beijo, casa. mãe. Mãe, desculpa, por favor. A gente saiu correndo pro banheiro e assim, banheiro da casa, rezando pra ela não sair do quarto. E, gente, água. E assim, foi uma situação, acabou o clima, acabou tudo. E Aí tipo, eu não passa, tipo, tem um brilho com Demora? tempo. demora um tempo, tem um tempo de demora. efeito. E tudo isso depende também da sensibilidade. Então, eu sou uma pessoa muito sensível. Eu, com uma gotinha também, já fico feliz. Então, vibrador líquido, gente, ele é muito Ele bom. é maravilhoso, eu recomendo. Eu recomendo Mais uma- super, Ó. mas assim, testem de uma Interessante. gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas. É. E tem vários sabores, tem de chiclete, tem de gin tônica, tem de vodka com energético, assim, agrada a todos. É mas- uma delícia. Eu tenho de cappuccino e É. tem um que parece um chiclete, assim, É. Acho que eu ia usar esse delicioso. cappuccino, que eu sou meio que viciado em café. É uma Desse. delícia. uma delícia. essa linha, eu já sei qual linha você tá falando, provavelmente essa. Nossa, Interessante. vai na fé. É uma que delícia, vai. maravilhosa. Aí você Pega ficou- um pouquinho. Não, Desculpa, fiquei você pegando ficou fogo vibrando muito um tempo. tempão. Fiquei vibrando um tempão. Nossa. E ele também vibrando um tempão, gente. Tadinho. Mesmo com a a água, tem Tadinho, tempo e a gente, gente, ai, que acabou, dó. acabou Depois o você clima. usou mais, depois você Usei, daí Aí na- foi bom. Demoramos um tempo, né? Só que como eu agora, além, né, de eu tenho uma loja, Ai, aí então você tem eu que... testo todos os produtos. Na verdade, não acabou o clima, não. Ficou bem quente. É verdade. o clima foi lá nas alturas. Meu Deus. Você sabe, o diretor, nosso diretor que tá aqui hoje ali, escondidinho, usou com uma ficante, ela ficou tão traumatizada e ela não quis mais. Nunca mais, Sério? tipo, Gente, passado. deu Deu gosto. Deu gosto. Deu gosto, é verdade. sacanagem. E não disse o motivo, mas Não ficou disse o implícito, motivo, né? Ficou Mas é implícito. isso, usem com moderação. Ariana, você passou maus bocados e não foi com trabalho, foi com date mesmo, né? Como é que foi essa história? Então, eu sou uma pessoa romântica, eu sou emocionada. Adoro! Siga assim. Mas decidi entrar no Tinder. Aí fui conhecer algumas pessoas e conheci um rapaz. A gente conversou por bastante tempo até a gente decidir se encontrar. Porque, né, como eu disse, sou emocionada, tenho que me relacionar com a pessoa, falar direitinho. Eu gosto disso também. Aí a gente se encontrou pessoalmente. Quando a gente se encontrou, ele era cadeirante. Só que ele não tinha me falado. Ele não tinha conversado, vocês conversaram tanto e ele nunca Ele mencionou nunca isso. mencionou, acho que ele ficou com medo. Que Talvez. coisa, e pelas fotos do Tinder não dava pra Não dava saber, pra né? ver, não dava Tá. pra saber. Só que não tinha problema. Que bom que você não tinha um problema Não com tinha, isso. não tinha É, problema que com bom, isso e a que gente bom. continuou a conversa, continuou tudo certo. Aham. Ele era muito bonito. Só que o clima esquentou um pouco e eu decidi levar ele pra minha casa. Arrasou. Eu também tô gostando dessa história. Até agora tá maravilhosa. Levei pra minha casa, gente. e Mas a aí... sua casa era preparada? Não. Ah, bom. Não. Aí Então, levei pra minha casa e aconteceu o seguinte, o clima foi esquentando, tal. Só que na hora começou que a ele... transar. Começou a transar ou ainda não? A gente já tava, né, todo mundo sem... Todo mundo nu. Todo mundo ali já tava Preparado. rolando. Quente. Só que na hora que ele foi fazer um movimento pra subir na cama, ele caiu. Meu Deus. E aí, meu Deus. gente, eu não tive força pra colocar o Pra rapaz de levantar. volta na cadeira. E aí? Tentei ligar pra uma amiga, tentei fazer de tudo pra pôr ele de volta na cadeira, não deu certo, ninguém me respondia, ninguém apareceu. Mentira. Aí eu tive a brilhante ideia de pedir ajuda ao meu vizinho. Vizinho, Claro, com me licença. vesti, Tá. coloquei, né, a roupinha Vestiu ele. dele. Aí É. eu falei, meu Deus, Senhor, eu não tô passando por isso. Fui lá chamar, morta de vergonha.
Falei, nossa, pode me ajudar? Aconteceu um acidente aqui em casa, um pequeno ocorrido, eu preciso de ajuda. E o vizinho? Aí ele foi me ajudar, eu fui explicando por cima a situação. Não, eu falei, não, é porque a gente ia assistir um filme. Mas o rapaz já tava vestido também. É. Eu vesti Vestido, ele, né? vesti ele. Imagina, você É porque às chama vezes você sai num... na agonia. Não. Não, mas ele tava Mas calmo, aí nervoso o tava eu. O vizinho botou na cama ou o vizinho botou na cadeira? Ele botou na cadeira, eu pedi pra pôr na cadeira. Nossa, E perdeu a também já oportunidade. acabou o clima. Já acabou o clima, Ah, mentira, que não rolou. Eu tava crente que ia rolar. Sei lá, que o gente, vizinho ia ser solidário. Ninguém se Aí o achou. vizinho ia entrar sacou, tipo assim, também? o vizinho, Não. não, ia eu deixar na saquei, eu cama. quero isso aqui. Não tinha nada de É. filme, não. gente. Vamos entrar também? Vamos Quero fazer ver nada. esse filme, gente. Já ia entrar na sua história. Não, Pois é, tá vendo tudo. não. Ai, que dó. A gente continuou conversando, mas naquele dia não teve mais clima. Não rolou mais naquele dia ou teve não rolou mais nunca com ele? Não rolou mais, porque ficou sem clima. Vamos mandar beijo pra ele agora, ó. Liga pra ela, queremos você, Ela tá Guilherme. querendo Não é isso. Guilherme, tá? Tô inventando esse nome. Dei ghost. Ah, deu Dá, bem. Ah, Tá mentira. vendo? Todo mundo tem uma história com Ah, ghost, não. sabe? Acho que é Acho um momento. Todo, Todo mundo não mundo. sei, ó. Ai, desculpa. Todo mundo. Eu ainda não Na sofri verdade, ghost, não, tá, ainda não. gente? Eu falei que eu dei só pra ficar menos pior a situação. Mas Foi o ghost ele que foi deu? ele sumiu. Ele ficou Ele com sumiu? vergonha, talvez. Ah, que dó. Ele podia voltar, hein? Vamos fazer uma... Gatinho. Gatinho era. Gatinho. Papo bom, porque senão você não ia ter ido. E ainda fiquei, né? Eu sou a favor dessa repescagem. Mal tem um negócio pra contar que muito me apavora. Conta, Mal. Me apavorou também, no comecinho. Porque isso aconteceu no Carnaval de Recife. Recife tem blocos de todo tipo. E existe um bloco lá chamado Laúça, que é a pessoa tá com uma fantasia, tipo aquele Messi com uma máscara. Aham, E era tipo um urso. aham. E eles te abordam pedindo dinheiro. Ó, ah. E aí esse cara me abordou, me pediu dinheiro. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto na minha vida esse bloco. Foi logo quando eu mudei pra Recife. Ah. Só que aí a voz do cara foi o que me pegou. A voz do cara? A voz era uma voz. Era uma voz Se que me entregou pela deixou. voz? Tipo, o cara. Não, a voz que me deixou arrepiada. Assim. Eu Fetiche. preciso interromper essa história só pra contar um negócio. Eu tô com um mucilon hoje, já tem um tempo que eu tô com esse mucilon. Ele me ouviu num podcast, tá? Eu seduzi pela voz. Mas eu tenho isso, eu tenho isso de voz, a voz me pega E muito. nunca soube de... Mas E aí, beleza. E aí, só que ele me parou pra pedir dinheiro, a gente começou a trocar ideia porque a voz me pegou. Ah. Ele tirou a máscara que eu vi e era um ursão, um cara grande, lindo, meu Deus, barbudo, o tipo que eu gosto. E a gente começou a conversar, isso tava bem antes do Alto, carnaval. peludo, gordinho. Alto, peludo, gordinho. Urso típico, meu só que número. maravilhoso. Exatamente. E aí a gente ficou conversando, aí marcamos de se ver de novo, e isso nas prévias de carnaval. Que eu fui. Aham. E aí, beleza, marcamos de nos encontrar em Olinda. Delícia. Só que aí em Olinda ninguém leva o celular. E a gente não Ai. conseguiu se encontrar. Ai, Eu encontrei ele por acaso beijando outro cara. tudo bem, carnaval, né? Carnaval. Aí, por ser emocionado, eu fiquei chateadinho. Achava que tava sendo traído pelo ficante. Olha só, gente, que coisa. Ah, não. Traição de é... ficante não existe. Mas isso lá Aí atrás. faltou os combinados, né? Faltou os Os combinados, acordos. Quando a gente é exatamente. muito novo, a gente É. sofre com umas besteiras, Sofre. depois a gente E aprende. tem que sofrer, Nada, exatamente. é bom isso. Tem que sofrer. Te faz Só que aí, quando a gente se viu, a gente se engatou e não soltou mais. E aí eu ia passar mais uma semana em Recife. Aí foi uma semana que a gente passou pernoitando. Só no love. São nove, pernoitando Só no no motel, porque eu tava na casa de um amigo, não dava pra levar lá. Aham. E ele morava com a mãe. E aí? Então, tipo, a gente E passou. sogra. É. A gente passou uma semana pernoitando no motel, meio que pernoitava, passava o dia, praticamente. E aí. Que delícia. Minha filha, oxe, você não tá Gente, entendendo, não, viu? Quem nunca? Ah, eu tô aqui assada até. Mentira. Conta. Aí ele começou, tipo assim, os 2 primeiros dias, aquela coisa do love gostoso, cada um entendendo o outro. Ah, Terceiro dia, ele chegou assim: amanhã eu tenho uma surpresa pra ti. eu Aí já ia eu- ficar com medo Aí já disso. fiquei assim, Emocionou, macho. vai me pedir namoro, Já casamento. pensava assim, é. pede Eu não, casamento, disse, eu não, tem que ia- voltar pra São Paulo. eu Esse ia macho, o que é que tu vai ficar me com medo. arrumar? Ah. Aí ele, aguarde e confie. É. Dia O seguinte. confia que já. É, Confia fudido. dia seguinte, só que nesse dia foi suave, porque ele tinha colocado um jockstrap, aquelas cuecas que ficam Sim. com a bunda do lado de fora. Sei. E a bunda dele era um monumento. Era uma Era? coisa impressionante. Oxe. Linda, linda, linda. Que eu disse, Que macho, maravilha. eu vou te ver agora só de costa mesmo. Pode ficar só de costa, tá ótimo. E aí eu fiquei com tesão. Nunca tinha visto um homem de jockstrap. Então tesão, aquilo foi incrível, beleza, transar, pá. Na noite do dia,
Só um parênteses aqui, pro público que não sabe o que é isso, é a cueca que a bunda fica de fora, Exatamente, né? a cueca é só a parte da frente, é como se fosse um bojo, né? Segura só a parte da frente guardadinha, E a o parte resto de trás Tapa-seca. é tipo É. tapa-seca exposta. E aí, à noite, ele falou assim, amanhã eu tenho outra surpresa pra ti. Aí eu, A primeira já foi essa a maravilha. primeira foi essa daqui. Pronto, é. Vamos lá, vamos ver o que é. E aí, ele tinha levado dentro da mochila uma algema. Né? Ai, meu Ele Deus. levou uma algema na mochila. Como a gente via do rolê de Socorro. carnaval, muito sexo, selvagem, tava todo mundo muito cansado. Eu Aham. dormi que uma pedra. Aham. Dormi, ele me algemou enquanto eu tava dormindo na cama. Acordei algemado, só que qual o problema disso tudo? Pavor. Eu sou claustrofóbico. E aí, eu me vi numa situação onde via um tesão e via um pânico. E o Tesão e pânico, mas porque tipo, isso é gostoso, mas meu Deus, eu tô preso. Eu perdi, não tenho controle sobre isso. Só que o pânico veio maior ainda, porque quando eu olhei pro quarto, ele não tava no quarto. então, pavor. Aí eu disse, gente, cadê esse homem? Ele me prendeu aqui, foi embora. Eu já ia olhar, perdi um rim, deixa E eu aí, ver se tem tipo, alguma costura no eu meu ia corpo. perguntar logo Não, isso. aí eu fiquei desesperado, Ah. porque, tipo, tava preso, o celular, as coisas estavam na mesa, que tava longe da cama, não tinha como eu sair. E isso durou uns 20 minutos, eu desesperado dentro desse quarto de motel. Socorro, Deus. Quando a porta abre, ele entra com café da manhã pra gente. Ele tava sendo só fofo, emocionado. Tá vendo? Pra você não sair tinha como pra ver. adivinhar. Mas não tinha como adivinhar. Não tinha Mas como adivinhar. Porque ele achava que ia chegar antes de eu acordar, né? Mas foi ali, nessa situação bem maluca, que eu descobri que eu tenho fetiche em algema, em ficar preso, em shibari Fernanda, amarrar. como é que é possível a pessoa ser claustrofóbica e curtir estar preso? Me conta, porque pra mim deu um nó na minha cabeça. Eu acho que eu sou meio claustrofóbica também, porque eu tenho pavor de pensar É porque numa algema. mas vamos pensar assim, né? A algema, para fins, né? O que a gente vai usar é um momento de prazer, é um momento gostoso. Eu gosto muito, falo muito sobre explorar o corpo e os outros sentidos. E a algema, ela te dá essa questão de você conseguir, tipo, explorar o tato sem tocar no outro. Então, só o outro tá tocando em você, né? Então, são novas sensações que você pode sentir. E quando você normalmente tá numa situação de claustrofobia, de pânico, você tá, sei lá, presa num elevador, né? Alguma coisa que te gere um medo, que te gere... A algema pode gerar, mas nesse caso poderia gerar um medo porque você não foi avisado. Exato. Agora, se você é avisada, né? Aí- Se você concorda, você tem que ter... Tudo tem que ter o Exato. consentimento. Exatamente. Isso, o shibari, por exemplo, né? E outra... Consentimentos e combinados. Sim. Vou testar. E limite também, né? Exatamente. Porque é tipo isso, É, porque não saber basta só seu consentir. Eu tô consentindo isso pra você, mas o meu limite é esse. Você o não pode combinado, ultrapassar. atingir o combinado, Exatamente. né? Que é o que a gente já viu em filme, essas Aham. coisas. Pô, isso não tá legal. Ou posso testar. E eu tenho claustrofobia, mas vai ser horrível. Você não sabe, vamos testar. Exatamente. Às vezes é uma amarração. E essas algemas, tranquilizando vocês, elas normalmente vêm com uma trava de Segurança. Então ela tem uma alavanquinha, você não vai realmente ficar preso. Então é super tranquilo com relação a isso. Mas eu acredito que que seja por isso, porque o algemar, você está algemando por um prazer. Você não tem um prazer de ficar Foi preso dentro de um preparado o elevador, ambiente, né? tudo foi preparado, é verdade. A não ser que você preso dentro do elevador, esteja com uma outra pessoa. Preso faça com alguma segurança coisa. do Preso com shopping. segurança do shopping, É, por exemplo. Preso no elevador não dá. Já aconteceu comigo. Eu Não. prefiro estar preso no elevador do que amarrada, sabia? Jura? Não, eu Não, prefiro mas estar aí amarrado. isso é gosto mesmo. A não ser que eu esteja preso no elevador com um ursinho, coisa mais linda. Aí a gente vai ter o que fazer, não foi? Não tem nem o que Não, pensar. Eu prefiro gente, milhão de olha, vezes amarrada do que Preso estar no elevador não dá. Pois é. Gente, Pra eu mim, tenho não. uma coisa pra mostrar pra vocês e a gente comentar aqui. Vocês querem ver Eu uma? quero, porque eu sou curioso. Já fiquei aqui, ó. Já tá É. curioso, Poxa, né? tô Bora. passando todinho. Já mostra. Vamos pro React Privé, vamos ver. Oba. O que vem aí? Graciane Barbosa desabafa no BBB 25. Ficar sem sexo é insuportável. Durante uma conversa descontraída com Diego Hipólito e Tamires, Graciane Barbosa abriu o coração sobre a dificuldade de lidar com a abstinência sexual no confinamento. Pra mim, realmente é difícil. Eu gosto de transar
todo dia. Eu acho insuportável, arrancando risadas dos colegas. Tamires tentou animar a sister, elogiando sua postura. Nossa, mas você fica plena. Eu, quando quero alguma coisa, nossa, fico estressada. Tamires entrou na brincadeira e provocou. Mas tem gente solteira na casa, né? Graciane, com bom humor, brincou, citando os dois como opções e caiu na gargalhada. Mas se ela demete com alguém ali dentro, será que rolaria alguma coisa? E vocês aí no estúdio, teriam coragem de aliviar a vontade na casa mais vigiada do Brasil? Ai, gente. Ai, gente. Passado. Se ela demete com alguém, com certeza vai rolar alguma coisa. Eu né? sou time Graciane. Eu também. Eu também. Eu também sou a favor dela fazer o que quiser, dar os ovos que ela precisa, inclusive de homem. Vamos dar tudo que ela precisa. Mas é porque realmente ficar muito tempo sem Ah, não, todo dia. sexo. Não, é porque Todos assim, não, gente. creio eu que ela toma algum tipo de hormônio. Hormônio. Então, quando eu tomei hormônio... Isso Você acelera, tomou, né? você ficou doida? Gente, Acelera, Você ficou né? subindo pelas céu. paredes? Fica parecendo que você tem fogo de 20 mulheres Então, dentro de você. me falaram isso. Eu tô pra entrar na menopausa e não entro nunca. Preciso e eu vou Fazer reposição? começar a induzir a menopausa. Ah, sim. E aí parece que dá um puto fogo no rabo. Eu fico meio com medo, assim, porque eu já tenho um fogo no rabo. Muito. Coitado do mucilon, né? Eu Assim, sou essa pessoa. o bichinho Pelo menos fica é assado, mucilon, entendeu? Não, mas, gente, bichinho fica assado. Esse negócio de transar todo dia, a gente nunca faz. Eu, assim, não precisa todo dia. Mas quando eu tive essa fase com ele, de tadinho do bichinho, aquela rolinha rosa da cor dessa cadeira. a bichinha, a hora que acabava, eu falava, ô, gente. Oh, meu Deus. Tadinho. Tadinho. Vamos de Tadinho. novo. Tadinho. Mas assim, existem outras maneiras. É óbvio que o contato tá falando, né, do sexo com a outra pessoa, de sentir, de ter o tato, o contato. Mas dá pra ela aliviar de outras maneiras Exato. e ninguém nem vai saber. vai saber. Pois é, isso que eu pensei, mano, né? No banho ali. No edredom. No banho não, né? Ah, que não, o no banho banho dá pra é. ver. Mas Eu acho que não pode nem no banheiro, porque o banheiro tem câmera, mas no edredom. Mas acho que né, o que debaixo do pesa edredom. mais é esse contexto, Contato né? De você. físico. Eu tô sendo filmada o tempo todo. Aí fica mais difícil de Fica mais aliviar. difícil. E aqui, você tinha uma outra história. Pois é. Me conta. Vou expor minhas amigas agora. Essa história não é minha. Mas enfim. É da Tati. Ai, não, eu Mentira, não vou falar vamos falar nomes, nome. porque é capaz de Tô falar o brincando. nome delas aqui. Mas enfim, essa história já faz bastante tempo. Eu acho importante falar que já faz bastante tempo, porque eu não era uma pessoa que estudava sexualidade, né? Enfim. Também na casa da minha mãe, foi mal. Na casa da A sua mãe mãe dela aconteceu essa Minha outra. mãe foi viajar. Eu sempre tive Cara, muita a liberdade. casa da mãe dela é a é. casa da mãe Joana. E aí? Eu sempre tive muita liberdade. Assim, com os meus pais. Eu não também, de falar eu de também. sexo. Tá? Minha mãe não falava de sexo comigo, mas assim, meus pais sempre me deram muita liberdade e tal. Minha mãe ia viajar pra fora, ficar um tempo fora. Então, assim, eu, no auge dos meus 23 anos lá, solteirona e tal, com as minhas amigas, era tipo, esquenta em casa, tudo em casa. Aham. Aí, beleza, saímos, fomos pro rolê e tal, chegamos em casa, todas as meninas iam dormir em casa. Eu fui dormir com as meninas no quarto da minha mãe, minha amiga foi com o peguete dela pro meu quarto. Beleza. Beleza, ok, tudo bem. Dormimos, né, eles fizeram o que tinha que fazer, dormiram lá, a gente já conhecia, né, era todo mundo amigo e tal. Primeiro que já começa com a minha amiga chegando no quarto com uma cara, tipo assim... Deu merda, Deu merda. amiga. Ai, Ele foi meu embora. Não, primeiro ele foi embora, daí ela veio, né? Imagina, gente, um monte de menina, sei lá, umas 6 meninas pós-balada, como a gente não tava naquela ressaca maravilhosa. E eu era menos. Na verdade, hoje eu sou menos. Eu era muito grossa, assim, sabe? Muito tipo 880. Direta. E aí a minha amiga, ela veio com uma cara, ela falou, meu, você não sabe. Eu falei, o que foi? Aí eu já achei que, tipo assim, ela tinha quebrado o quarto inteiro e tal. Ela falou, então, é que a gente foi criar um clima. E aí a gente colocou a minha saia no abajur pra ficar Ai, uma meu Deus, meia botou luz. fogo no quarto. Meu Deus. E aí, tudo com fogo, né? Ai, E meu aí, Deus. acontece que ela falou que eles estavam lá no meio. Eu comecei a sentir um cheirinho de queimado. O abajur derreteu a saia dela. Ah, meu E Deus. derreteu
queimou o abajur. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mas beleza, eles podia viram ter a- pegado fogo na casa. Sim. Que perigo. Eles viram até podia ter pegado fogo quando eles estavam dormindo, criando esse É, clima. Ainda bem que eles é. estavam lá no rally rola. Beleza. A saia dela abriu um buraco desse tamanho, o abajur derreteu, aí ela falou, e não é só isso. Ah, não. Tinha mais. Ele tinha ido embora. Aí eu falei, foi só isso? Aí ela falou, no quarto sim, com o seu quarto sim. Aí eu falei, então tudo bem, beleza, era só o abajur dela. Mas a camisinha ficou presa dentro de mim. Ai, meu Nossa. Deus, coitada. E o cara tinha ido embora. Ai, coitada. A gente, 23 anos, assim, educação sexual era lá, essas coisas. E aí era só colocar, só que ela não tinha coragem de colocar. Nossa. Ah, não. Aí estávamos Sério? em mais meninas, ela e uma outra amiga nossa, elas tinham mais intimidade, pois foi um exame ginecológico no Gente. meu quarto. Minha amiga com as pernas abertas assim, e a outra amiga com a mão dentro dela, Procurando. cavucando a Cavando. camisinha. Pescando Ai, a ela- Camisinha. Achou? Ah, ela, tô pegando uma coisa aqui, mas eu não sei o que que É o é. relógio do meu ex. Nossa. Bom, tipo isso. cavucou, achou a camisinha, tirou a camisinha, passou um mês tensa, né? Meu Deus, será que eu tô grávida? Que a gente com 23 anos sim. é o que a gente, É o nosso pavor. medo, né? Não, Jovem. 23. Eu tenho 51, ainda tem medo. Mulher, não, pelo amor de Deus. Eu vivo um misto entre ter medo e ter medo de Pânico. ser infértil. Tipo não, assim, eu tenho os dois. pânico. Desde que eu era virgem já era pânico. Enfim, e aí foi isso. E aí tirou a camisinha, voltou com a saia queimada. Tive que emprestar uma roupa pra ela Tadinha, voltar pra casa, gente, a saia que queimada, a humilhação. camisinha. E a outra amiga que tirou a camisinha. Agora, Essa amiga. agora. Essa fortaleceram essa todos amiga. os elos de amizade. Sim, Amigas, todos. amo vocês, eu sei que vocês vão ver. Mas agora, para as meninas que estão assistindo que não sabem como fazer, é só ir lá pescar, né? Gente, introduz, porque no canal vaginal, tudo que entra sai. Sai, é. Lá atrás, Pesca não. que vai. É, pesca, faz assim, ó, ganchinho. A não ser que você tenha uma unha assim. Não com Aí essa você unha. precisa Mas de precisa de uma ajuda. Aí você amiga. precisa de uma amiga sem unha. Isso é terror das lésbicas, não é? Isso aí. Aí você precisa de ajuda. Essa, você falou terror, essa minha mesma amiga, depois de anos, ela falou, ai, quero fazer um homenagem. Aí ela perguntou pra uma amiga lésbica, qual que é a dica? Ela corta todas as suas Todas unhas. as vezes. Unhas, Mas sabe total. que esse lance de camisinha, tipo, ficar. Você falou que atrás é mais Atrás difícil. é um problema. Mas, tipo, atrás é. Atrás as coisas Acontece de uma frequência até. Sempre acontece não de ficar dentro como fica na vagina. Mas, tipo, o cara tirou o pau e a camisa ficou. E aí depois você tem que. sobem. A bordinha, a bordinha tá ali, aí bordinha tudo tá do bem. lado de fora. Mas é. ainda assim dá uma Mas se agonia assim, ó. introduzir qualquer É. objeto, vai embora. vai embora. Por isso que pronto-socorro, É. todo Deus mundo me que livre. tem um amigo médico tem história, né? Eu não sei se você sabe sobre isso, é porque você falou, me deu uma dúvida. Quando entra alguma coisa lá, como é que funciona a cirurgia? Como é que vai abrir por onde pra tirar? Depende de onde fica, mas normalmente é pelo reto. É, aí Não abre, ou- enfia alguma coisa Ou pra não tem puxar. lavagem, fazem várias Depende coisas. do que é. E depende do quanto que sobe. Então, por exemplo, tem gente que coloca copo de vidro, daí quebra, Gente, daí... Não, coloca é. Desodorante, vidro de Sim. garrafa, gente. E aí faz baco. Um amigo meu já tirou uma lâmpada de dentro do cara, tipo, não, Gente, umas não, coisas rapaz, tipo, O mais Ficou legal é a preso no- anamnese, né? Porque na anamnese a pessoa... Por eu ter uma amiga enfermeira que já aconteceu isso. E aí ela tem que perguntar por quê? Tipo, mas qual o motivo? O que aconteceu pra você colocar isso, né? então eu escorreguei. Faz É, parte. escorreguei. Então, na- mas Foi isso o cara, chega- o cara do... que colocou a marcha do carro, que ficou preso. A A marcha. marcha do carro, eu já ouvi falar isso Foi, também. ele ficou preso. Aí Já ouvi a falar disso. desculpa dele é que ele escorregou. Não, o do desodorante é que ele tava em cima da escada trocando uma lâmpada e aí caiu no desodorante. Aham. Sem roupa. Aham. É, sem É, roupa. sem roupa. Aí entrou Aí tudo. É fala muito assim, desculpa de mas pensa pelo pedorreiro, lado né? bom, agora teu cu vai ficar cheiroso. É. Como o sexo impacta na autoestima? Nossa, desculpa, mas de diferentes maneiras, né? Quando a gente gosta, a gente fica muito mais feliz, muito mais relaxada. Então, impacta de uma maneira positiva. Por isso que Fábio Madrid existe. pro Exatamente. povo trans ser feliz. Mas também pode impactar de uma maneira negativa, por exemplo, quando se há uma ansiedade de desempenho, um desconforto com o corpo. Então, o sexo, ele vai
te afetar de uma maneira negativa, né? E nas longas relações, quando você fica sem, né? Quando sempre um busca e o outro não, você se sente meio bosta. Eu já passei por Sim, isso. Eu sim. queria e meu ex não. Acho que por isso é importante a comunicação no relacionamento, né? É. Porque muitas vezes, nem sempre os dois vão estar, tipo, dando o mesmo passo ao mesmo tempo. Às vezes um tá aqui, outro tá aqui. É. Se você se comunica, muitas vezes eu não tô afim por isso. Tô com um mega problema. E aí tá tudo tô não sei bem, o quê, porque beleza, existem gente. outras formas, como a Sim, gente já falou, Deixa eu te dar um colinho. de vem cá. alívio, né? Mas é isso. Exatamente. Mas e também em relacionamentos longos, a gente tende a trazer a culpa sempre pra gente, né? Tipo, ai, por que. Mulher, né? Mulher É. adora uma culpa. Peraí, Por que, ai, não tá me procurando, então tem algo a ver comigo? Às vezes tá acontecendo, tipo, uma coisa muito Uhum. foda, sabe? Às vezes é tanta coisa, a gente pode pensar em fatores biológicos, psicológicos, Total. sociais, Sim, tantas coisas tá. afetam, né, a situação, mas a questão da autoestima e sexo, eu falo que elas estão muito ligadas. A gente tá com sexo em dia, gozando em dia, cara, a gente tá muito. Ariana, feliz, muito concorda? relaxada. Eu concordo. Eu tô ouvindo ela falar e, assim, então, tá muito interligado. Se você tá sem autoestima, você também tá sem sexo. Porque você, quando está com autoestima baixa, você não vai fazer isso. Você sabe que eu fiquei pensando aqui, talvez no meu momento de mais baixa estima, que da autoestima tá mais lá no pé, eu transava pra me sentir querida de alguma forma, Mas boa em alguma coisa. A busca da satisfação também, É. né? Eu Então, acho, olha mas como eu era essa muito dualidade. jovem, eu era E muito sabe o que é engraçado? novinha. Essa relação de autoestima e sexo. O que é que a gente diz quando a gente vê uma pessoa que tá com a cara boa? Ai, Trans... trans- Verdade. Né? É verdade. É. Aí eu falo agora Exatamente. também, além de transar, minha skin 3 tapas na cara. Maravilhoso. Esse vai ser o tema da próxima conversa, porque eu já quero vocês aqui de novo. E tenho certeza que todo mundo já Adoro. desenvolveu Na o próxima a crush gente fala sobre em fetiches. cada um de vocês. Como é que eles te acham na rede? Primeiro, Fernanda, conta, como é que o povo te acha nas Bom, redes? nas redes eu tô como Fernanda Te Conta. Me sigam lá que eu conto tudo pra vocês sobre sexo. Mal, como é que o povo te acha nas redes? Gente, primeiro, obrigado, Cristian, pelo convite. Amei participar com meninas, conhecer também vocês. aqui, Amei, eu amei, já amei. quero vocês de novo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô lá como o Malzinho. Mas se colocar Mal Tavares, vai me encontrar. Mal Tavares vai me encontrar com Tá aí certeza. Eu sou embaixo. comediante, vai estar lá eu fazendo umas graças e falando sobre muita coisa sobre sexo também. Oba, quero. E quero ver show seu. Ai, fã. Importante. Ariana, como é que o povo te acha? Certeza que já vai ter crush, ó, doidada, Ai, na por fila. favor, assinem meu conteúdo. Ó, minhas redes sociais tá meu nome, Ariana Savenhago, ou Badianinha. Você escreve Badannni. Tá tudo escrito aqui embaixo, mulher. Então vou fazer A de gente novo. é chique. E sigam a Fada Madrinha, gente. Krishna Marron, esse nome impossível que tá aqui. Por favor, me segue. E ó, beijo. Até o próximo Me Chama no Privê, porque a gente chama no privê, tá? Vem, vem.